queridos amigos do Centro Espírita Ibirajara, estamos aqui nesta manhã de domingo, mas já pensando na sexta, né, quando vamos nos encontrar. O tema proposto desta noite, né, sexta-feira, é o capítulo 5 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de conservação no item necessário e supérfluo. É muito interessante, eu vou começar falando um pouquinho sobre o início do capítulo 5, porque a gente vai entender o necessário e supérfluo a partir do começo, né, da proposta de Kardec, levada aos espíritos, né, que nos esclarece. E ele vai lá, logo na primeira pergunta, que é a questão 702, falando sobre o instinto de conservação. Então, o instinto de conservação, ele permeia toda a natureza, todos os seres da natureza, né? E a gente vai perceber isso muito claramente na reação dos animais, né? Tudo tende a manter-se, né? Preservada a vida. E a partir dessa constatação, a gente vai pensando o que tem a ver o supérfluo e o necessário dentro desse instinto de conservação. Parece que nós, na necessidade, né, e é isso que os espíritos vão explicar lá na frente, antecipando um pouquinho, na necessidade de nos mantermos seguros, com medo de perdermos a possibilidade de conservação, a gente vai adicionando aí nessa nossa cultura necessidades que não existem. Por isso, esse capítulo traz também o conceito de utilidade. Então, não dá para a gente dissociar a questão da utilidade. Tanto que lá na pergunta 704 há uma frase que diz: só o necessário é útil. E aí isso já dá um estudo, né? Já dá para parar por aqui, não precisamos pensar em mais nada. Só o necessário é útil. E o tanto que nós temos, que nós buscamos, que nós sofremos, que nós nos deixamos levar pelos conflitos, pelas dores, a partir de coisas que temos ou que não temos, será que elas são exatamente úteis para nós? Será que é útil à conservação, ao instinto de conservação, né? Porque a gente pode até dizer, sim, o carro que tem isso, aquilo outro, que tem essa ou aquela tecnologia, ou a TV que tem essa ou aquela tecnologia, é muito útil, porque a gente pega o controle remoto, a gente coloca lá no canal, vídeo, série, isso, aquilo outro. Isso é útil para a satisfação desse meu desejo de conforto naquele momento. Mas o que nós estamos aqui falando é sobre o prisma do estado de conservação. Isso vai me conservar, isso vai me fazer melhor, isso vai me integrar na natureza, isso vai permitir, ajudar que eu me integre nessa harmonia que somente a natureza, que é outro nome de Deus, propõe. Essa é a questão. Então, é sempre o conceito de utilidade sob o ponto de vista da lei de conservação, né? Porque claro que é útil, conforto é útil, viajar é útil. É útil, mas é útil sob que prisma? Então, vamos acertar o nosso olhar. Estamos pensando sobre a nossa conservação. E aqui começa a primeira questão que a gente vai dizer, mas será que o que é supérfluo e, portanto, não é útil à nossa conservação, poderá esse excesso nos levar à morte, ao estado de morte ou ao estado de prejudicar essa nossa vida no corpo ou a nossa conservação? Pois é, esse é o ponto. Dizem os espíritos, isso a gente constata, que sim, o supérfluo, o exagero, o conflito exagerado pelo ter, a ambição, nos retira tempo de vida, nos retira a atenção do que deveríamos ter, nos retira a atenção, o foco daquele caminho que nós precisamos trilhar para evoluirmos, para ter vida em abundância, como Jesus falou. Então, não é necessariamente o estado de encarnados, não é estarmos 90, 100 anos ou mais até,
no estado de encarnados, mas qual é a qualidade de vida, o quanto de vida que há nos nossos dias, a vida em abundância. Então, quanto mais coisas inúteis ao estado de conservação, quanto mais distante do necessário, quanto mais cheios de supérfluo, mais próximos estaremos de até uma vida longa, porque teremos melhores tratamentos médicos ou isso, aquilo, né? Pressupõe-se, né? Pressupõe-se. Mas, por outro lado, estaremos com toda certeza com dias de vida em abundância ali menores, né? Numa intensidade menor. Então, vejam o quanto é relativo tantos conceitos e como nós precisamos nos direcionar. E a partir disso, Kardec faz uma pergunta, que é a questão 712, sobre os bens terrenos. Poxa, então não é bom aproveitar os bens terrenos? Então isso é ruim? Então como é que eu devo aproveitar os bens terrenos? E os espíritos respondem de uma forma mais longa, que eu vou aqui resumir, para vocês terem a curiosidade de ler lá a questão na sua integralidade, com toda certeza, ter uma interpretação própria e mais ampla do que a minha, né? Cada olhinho enxerga as pérolas que lhe são necessárias. Por isso que a gente tem que só ouvir e ir lá pesquisar, ver se é aquilo mesmo. Então, vamos lá, na questão 712, os espíritos falam com relação ao usufruto dos bens terrenos, que a razão, que a gente deve, né, diante dos bens terrenos, cultivar a razão, que a razão nos preserva dos excessos. Então, como é importante nós termos, utilizar a razão, a inteligência. Será que eu preciso disso mesmo? Será que isso é bom para mim? Será que adquirir isso desta forma vai nos preservar em calma, em tranquilidade? Vai me ajudar? Será que esse tempo que eu vou utilizar pensando, reunindo forças, reunindo economias para ter um desejo satisfeito, não vai me tirar de um momento de utilidade para a lei de conservação, para a minha evolução enquanto espírito, para ter uma vida em abundância? Então, é sempre esse peso que a gente deve considerar. E usufruir, é claro, mas dentro dos limites da utilidade e da razão, né? Porque só a razão vai nos preservar dos excessos. E é curioso porque muitas pessoas, a maioria das pessoas no planeta, estão vivendo a prova da pobreza. E não quer dizer que por eles não terem excessos, pelos pobres encarnados, né? Estou falando especificamente dos encarnados, que dentro dessa imensa desigualdade social se encontram num estado de penúria, não quer dizer que eles não vivam os excessos, porque quando eles enxergam nas redes sociais, nas TVs, um mundo que eles sabem que existe, mas que eles não usufruem, eles também estão sofrendo pelo supérfluo que eles não têm. Então, o sofrimento pelo supérfluo também vai trazer eles um desvio de foco e de caminho, quando deveriam estar ali concentrados, né, naquilo que tem, que lhe é útil, buscando essa utilidade / necessidade para a lei de conservação. Porque a gente não pode esquecer que Deus nos provê tudo que nos é necessário à sobrevivência, né? E aí eu estava antes aqui conversando sobre esse tema com meu marido, e a gente estava ali pensando, poxa, tudo bem, Deus provê, né, tudo que é necessário à sobrevivência. Mas eu hoje moro numa estrutura de cidade, numa civilização. Eu hoje não tenho o terreno para plantar a fruta, a verdura, o legume, para eu poder fazer o almoço, o jantar, enfim. Ainda que se queira, a gente não tem dentro das cidades essa estrutura, né, onde a natureza, claro, vai garantir a minha sobrevivência. Então, mesmo aqueles que estão numa situação de extrema dificuldade, que moram na cidade, não terão como
colher da natureza, eles vão ter que ir ao mercado, sim, vão ter que ir ao caminhão lá do sacolão, vão ter que buscar, de alguma forma, recursos para fazer essa aquisição. Vão ter que entrar no mercado de trabalho, vão ter que produzir para poder ir lá e comprar aquele mantimento, aquele alimento para a vida. E os espíritos, e Kardec lá em 1857 não ignorou essa necessidade. Tanto que ele fez uma pergunta falando da civilização. Então, poxa, e se a gente está dentro da civilização, a estrutura social foi outra, é outra, e como é que fica? E aí a resposta dos espíritos é uma resposta muito interessante, porque ele vai falar exatamente dessa organização que Deus nos deu, que vai, naturalmente, essa nossa organização, os nossos instintos, a lei de conservação, a nossa organização biológica, ela vai nos dar o limite da nossa necessidade. Mas o homem é insaciável, dizem os espíritos, porque os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, o foco tem que ser o nosso vício. Por que a gente sofre com aquilo que a gente não tem e queria ter? E quando tem, sofre com aquilo que tem, porque tem que conservar. Porque esse é o excesso, o vício é o excesso. Né? Aquela pergunta da civilização, eu vou voltar daqui a pouquinho, tá? É que eu vi aqui no meu roteirinho, eu inverti a ordem. E falando então sobre o vício, antes de voltar àquela questão da civilização, lá no livro Lições para a Felicidade, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo, Joana fala das paixões. E ela vai falar o seguinte, eu só vou ler pequenos trechos. Os vícios, eles podem ser disfarçados ou desvelados, né? Então, a gente encontra uma justificativa infinita para dizer que aquilo que a gente tem de desejo, de vício, de paixão, de necessidade inútil e contrária à lei de conservação, é sim algo muito importante e necessário para a nossa sobrevivência, porque embaixo disso tem um vício que é disfarçado, que é desvelado. Ela diz também que os vícios são cruéis mecanismos emocionais a que o ser se adapta. Então, a gente acostuma a enxergar o vício como uma coisa natural. Estamos adaptados ao vício. Então, vamos citar um exemplo de supérfluo claro de se ver. Noite de Natal. Noite de Natal. Quantos lares nós vamos vendo que são vários pratos, várias comidas, aquilo sobra, aquilo passa a semana rolando na geladeira. E a gente chega a um ponto que depois do Réveillon ninguém consegue comer mais aquelas comidas. Por quê? Foi o excesso, foi o vício. Enquanto que em muitos lares a pessoa não tem nada para comer. Então, numa noite em que nós deveríamos, né, nos lembrar com a atitude cristã daquele nascimento do menino Jesus, nós fazemos justamente ao contrário. O nosso vício, o nosso ego, a nossa ostentação, necessidade de nós mostrarmos que temos poder aquisitivo, que sabemos cozinhar muito bem, que a nossa casa é muito farta, que, portanto, é abençoada, como se esse fosse o critério divino, né? Então, será que aquele humilde que está lá, né, na prova da pobreza, ele não tem um lar abençoado? Deus esqueceu dele? Né? A gente, quando está na riqueza, a gente acha que aquilo é bênção de Deus. Quando a gente deveria pensar que aquilo é responsabilidade grande de dividir aquilo que nos sobra, para que lá na mesa do que não tem, não falte. Né? Então, esse é um exemplo de um vício disfarçado pela cultura, disfarçado, que a mídia nos leva, né, a ver aquelas propagandas, aquela mesa bonita, as decorações de Natal. Para que serve aquilo se existe gente com fome? Para que serve gastar com a decoração de Natal se a gente pode utilizar esse recurso para tornar a ceia de alguém, a vida de alguém, um momento
de família, reunião com a família de alguém mais saudável, mais alegre. Né? Então, é o supérfluo, é o desnecessário, é o inútil e que nos prejudica, né? Porque a utilidade é nos prejudicar, quer dizer, tem utilidade, o inútil tem utilidade, que é nos prejudicar. Porque a lei de conservação não é só nossa, né? A lei é de igualdade, todos devem estar suprindo as necessidades dos outros, né? Essa é a lei de igualdade. E ela diz que os vícios são cruéis mecanismos, já li, emocionais a que o ser se adapta, permitindo-lhes, continuando na frase, a vigência e soberania nas paisagens da emoção. Então, precisamos tomar conta desse vício, que lá na pergunta 716, os espíritos falam que os vícios alteram a nossa constituição e criam necessidades nossas que não são reais. Então, esse tema necessário e supérfluo deve ser estudado, sabendo que o pano de fundo dessa nossa necessidade, desse nosso desejo do supérfluo, não é tão somente a sociedade consumista que traz para nós, através das propagandas, das redes sociais, do shopping center, do sei lá o quê, essas necessidades que são supérfluas. Não, são os nossos vícios, que combinam com o incentivo cultural e que aí formam esse círculo vicioso, que a gente acha que aquilo tudo é necessário. Bom, eu sempre costumo dizer, muito embora frequente, de vez em quando, que os shopping centers, eles não têm nada de útil. Nada ali você pode dizer, salvo aqueles que têm um supermercado, salvo esses. E mesmo assim, muitas vezes esses supermercados têm tanto supérfluo, né? Não é só o feijão, o arroz, o alimento, mas tem tantas coisas assim, caríssimas, né? Às vezes um alimento simples que a gente pode pegar e fazer ficar bem mais saudável e saboroso, mas ele vem embalado, pré-pronto, não sei o que faz mais mal do que bem e ainda custa caro, né? Então, os shopping centers são ilhas da fantasia, são locais que não têm absolutamente nada que contribua para a nossa conservação. Nada. Ele é a casa do ego, da vaidade, do vício. E essa não é uma crítica, eu sei que gera muitos empregos, claro, mas a gente precisa ter a razão para que, com um exercício de ponderação através da nossa razão, a gente compreenda e saiba nos posicionar dentro desse ambiente. Quantas pessoas, né, vivem crises financeiras porque se dedicam a fazer inúmeras compras no seu cartão de crédito, de roupas, do isso, daquilo, de um monte de traste que não serve para nada e depois se atormentam com dívidas, com noites de sono indormidas, com mau humor, né? Com a casa cheia de supérfluo. Mas por que se atormentam? Porque a casa está cheia de supérfluo. Se tivessem na configuração simples, estavam felizes, usufruindo a vida em abundância. Bom, e na sequência, os espíritos, Kardec faz uma pergunta, que é a pergunta 717, que eu vou relembrar aqui, que diz o seguinte: que há de se pensar dos que assambarcaram os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo. Então, exatamente a desigualdade social que a gente está falando, né? Na mesa de uns sobra, na mesa dos outros não tem. Com prejuízo a quem falta o necessário. Então, os espíritos, numa resposta um pouco curta, que eu resumi mais ainda, eles vão falar o seguinte: ouvidam a lei de Deus, né? E claro que vão ter que responder por isso. E nessa questão que eu quero voltar da civilização,
os espíritos vão dizer que, aliás, é no comentário de Kardec, da questão 707, que nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. Então, esse limite entre necessário e supérfluo, ele vai mudar ao longo das nossas civilizações, ao longo dos tempos. Então, quando éramos sociedades primitivas, agrícolas, lá no 2000 anos na época de Cristo, tínhamos uma necessidade e um supérfluo, uma relação necessidade-supérfluo. Hoje vivemos em grandes centros civilizados, né? Vamos chamar assim, né? Kardec fala que a civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. E os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Então, é claro que nós estamos numa estrutura de cidade, nós temos uma saúde pública, temos escolas públicas, temos os supermercados que vão prover as nossas necessidades, não mais a plantinha e pegar a maçã, o legume na terra, né, para alguns que vivem dentro desses grandes centros, né? Outros vivem em centros urbanos mais agrícolas, o agronegócio, né? Outras regiões do país e do mundo. Mas, de qualquer forma, nós estamos dentro de uma organização maior, né? Falando do ponto de vista civilizatório. Então, não vamos voltar a ser selvagens, mas o importante é que a gente tenha essa noção daquilo que sobra na nossa mesa e é o supérfluo, na nossa casa, seja através do vestuário e tudo mais, vai faltar aquelas outras pessoas. E nós precisamos prover esse equilíbrio. Tanto que no livro das Leis Morais, de Joana de Ângeles, onde ela fala exatamente dessa lei de conservação, tem um capítulo que fala dos desperdícios. É o capítulo 20. E ela vai falar que o excesso nas tuas mãos é escassez em inúmeras famílias. O que te sobra e atiras fora produz ausência em certos lugares. E ela vai falar aqui de tudo, de todos os aspectos, até daqueles que desperdiçam palavras, né? Só falam, não agem. Os que desperdiçam tempo, os que desperdiçam alimentos em banquetes, os que desperdiçam trajes e agasalhos em armários fechados que não voltarão a usar, os que desperdiçam moedas irrecuperáveis em jogos e abusos de todos os gêneros, os que desperdiçam a saúde, a inteligência. Enfim, é uma página interessante que vale a pena. É capítulo 20 das Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles. E ela finaliza dizendo o seguinte: reparte a tua fartura com a escassez do teu próximo. Como semearás, assim colherás. Né? Então, a maior segurança que a gente tem é do repartir com fraternidade, com amor, com alegria. Né? E falando sobre a alegria, acabei de ler uma mensagem tão bonita no Boa Nova que eu gostaria de convidar a todos, né, a dar uma lidinha e finalizar esse nosso estudo sobre o necessário e o supérfluo com essa passagem da Boa Nova, que foi escrita pelo espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier. E nesse capítulo, que é Bom Ânimo, ele vai falar do espírito do discípulo Bartolomeu, que era um discípulo de Jesus discreto, e nesse diálogo entre Bartolomeu e Jesus, vai trazer para a gente realmente o que é necessário. O que é de fato necessário para a gente, o que a gente precisa. E aí, a partir daí, os nossos vícios vão ser amainados, o desejo vai ser diminuído, o desejo do inútil, do supérfluo, vai dar aquela acalmada, e a gente vai poder fazer as escolhas conscientes que nós precisamos fazer. Não enquanto encarnados, mas enquanto espíritos que somos. Né? Porque estamos aqui encarnados num breve espaço de tempo, curtíssimo, né? Curtíssimo. Mas somos espíritos e continuaremos sendo. Então, o que é realmente necessário? Então, é o capítulo 8,
em que ele vai falar do bom ânimo. E esse bom ânimo, né, nesse diálogo de Bartolomeu, do discípulo Bartolomeu com Jesus, Humberto de Campos começa descrevendo o perfil de Bartolomeu, que era um discípulo dedicado, atencioso, mas triste, melancólico. Carregava dentro de si, no seu olhar, uma tristeza, apesar de ser seguidor de Cristo, né? Olha o conflito. Segue o Cristo, está do lado do Cristo, esse grande irmão mais velho que a humanidade tem. No entanto, é um espírito triste. Jesus identificou isso e, num momento oportuno, onde estavam eles a sós, ele abordou, né, essa tristeza. Ele trouxe, né, à baila com Bartolomeu esse assunto. E Bartolomeu começou a abrir seu coração e falar sobre as suas dúvidas, sobre as suas tristezas. E Jesus começa num diálogo memorável, né, que a gente já ouviu falar um pouquinho desse diálogo, dizendo que a doutrina do Evangelho é a doutrina da Boa Nova. Então, como pode os discípulos de Jesus, né, que naquela época eram 12, hoje somos todos nós, dar a boa notícia, a boa nova, de uma maneira triste, melancólica? Que boa notícia é essa? Então, Jesus ali já enfatizava o nosso dever, a nossa necessidade de termos bom ânimo, mas não como uma obrigação, como uma fachada, como um comportamento produzido e repetido, como se fosse uma persona, uma máscara, mas o bom ânimo que vem do Espírito, o bom ânimo que vem da razão, da consciência, da valorização daquilo que realmente deve ser valorizado. E aí no diálogo a gente vai perceber que não era uma cobrança. Olha, Bartolomeu, você está aqui com seu crachá de discípulo e você vai ter que... Não, Jesus vai no diálogo explicando como que Bartolomeu vai trabalhar essa sua consciência para chegar ao bom ânimo que reside dentro dele mesmo, e isso se tornar uma forma espontânea de vida, né? Para disseminar, para espalhar as sementes do cristianismo. E nesse diálogo, Jesus reconhece que a estrada, que a vida terrestre é pedregosa, que são muitas as dificuldades que nós temos que passar, mas que o convite do nosso Pai é para que semeemos as suas bênçãos, né? E essa semeadura por si só já vai nos trazer muita alegria, né? Porque o nosso foco vai estar no necessário, que é a evolução do espírito. A gente não vai carregar supérfluos, preocupações supérfluas. Como será o dia de amanhã? Será que eu preciso fazer um seguro de vida? Como será? Eu estacionei meu carro ali na não sei o quê. Como será? Preciso fazer um seguro, não sei o quê. Preciso. E eu não estou indo contra a indústria de seguros, não. Mas isso não pode nos atrapalhar. Isso não pode ser um motivo de perdermos a nossa vida, a nossa alma, né? Vida em abundância é isso. E aí, o Bartolomeu indaga a Jesus, mas então o Evangelho vai me obrigar a ser uma fortaleza permanente, eu não vou poder nunca ficar assim meio triste, meio assim, né? Energia baixa, né? Como é que vai ser? E Jesus responde com maestria, dizendo que a verdade não exige, transforma, mostrando que isso é um processo, mas que a gente precisa despertar para esse processo de enxergar a verdade, de conhecer a verdade, porque ela vai nos transformar. Nós naturalmente vamos abandonar as preocupações, os conflitos, os vícios, por essa verdade que é transformadora. Mas a gente precisa trabalhar, pensar nela, tentar aplicá-la à nossa vida, ao nosso comportamento, né? Para que ela ocorra de fato em nós. E aí Bartolomeu também lembra da tristeza quando se perde um ente amado.
E Jesus esclarece para Bartolomeu que a morte do corpo abre as portas para um mundo novo, para a alma. Então a gente vai ficar triste porque o nosso querido, a nossa querida que se foi, seja ela pai, mãe, marido, esposa, filho, sei lá, está ali abrindo, está caminhando num mundo novo? Não, a gente deve ficar consolado, triste pela saudade, sempre vamos ter, né, a saudade, mas também certo que cumprimos o nosso papel e que o outro também está cumprindo o seu ciclo, né, na vida, na organização maior. E ele diz, olha que amor, que amorosidade, né? Eu estou lendo porque são palavras muito bonitas, não dá para eu arriscar estragar esse texto que é maravilhoso. Diz, ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho deve ser um semeador de paz e de alegria. Então, que sejamos esses semeadores, entendendo pela razão o que de fato é necessário e aquilo que vai só trazer sofrimento, aquilo que é inútil à nossa conservação e à nossa evolução, enquanto espíritos, vivendo todo dia uma vida de abundância, uma vida de alegria cristã, de bons exemplos, de calma, de tranquilidade, de não aflição sobre o futuro, porque isso é supérfluo. Isso não serve para nada, porque a vida depende da nossa atitude mental, do nosso bom ânimo. Essa é a grande lição que Jesus trouxe para Bartolomeu, que Humberto de Campos nos traz. Essa é a grande lição que os espíritos trouxeram e que Kardec tão sabiamente organizou na codificação. Essa é a lição que Joana de Ângeles nos traz nos livros que eu trouxe para exemplificar. E essa é a grande lição que todos os espíritos da Boa Nova, né, a Boa Notícia, nos traz. Então vamos ter um bom ânimo, afastar esse vício, trabalhar o nosso vício, pela razão fazer as melhores escolhas e nos preservarmos dos excessos e, sobretudo, partilhar o nosso excesso, sabendo que o nosso excesso é a falta de alguém. Então vamos buscar esse alguém, vamos partilhar o nosso tempo, a nossa saúde, os nossos bens materiais, as pequenas coisas que temos e que já não servem mais para nós. Vamos cuidar dessas coisas com carinho, desses objetos com amor, para que a doação seja impregnada de utilidade para alguém, não simplesmente aquilo que me sobra, aquilo que está até me incomodando. Não é esse o conceito de doação, né? A doação é daquilo que é importante para mim, mas para mim não serve mais, então vai fazer sentido, vai ser útil para outro. Então, que possamos, né, estar envolvidos nessa ideia, a ideia do desapego, a ideia do trabalho, a ideia da fraternidade, do bom ânimo, e começarmos esse mês de outubro, né, e até mês que a gente também comemora, né, a Kardec, a passagem, né, o aniversário de Kardec, esse mês de outubro. Então, vamos iniciar esse mês comemorativo para nós com muita alegria e com muita sabedoria, já separando o necessário do supérfluo e pensando qual é o meu supérfluo, quais são os meus supérfluos, para a gente já começar no exercício de desapego, desde logo, né? Porque, de qualquer forma, a gente vai deixar isso tudo para trás, né? Então, que já estejamos preparando a nossa bagagem, né? Deixando, desde logo, isso tudo para trás, isso tudo que representa excesso, supérfluo e que atrapalha a nossa caminhada. Um beijo carinhoso para todos vocês de Ibirajara. Que Jesus abençoe sempre os nossos propósitos.